Estamos aqui na Clínica Odontológica Happy Clean para conversar um pouco sobre odontologia com o Dr. André Campos. Vamos lá? Bom dia, estamos aqui na recepção da Clínica Happy Clean com o Dr. André Campos, ele que é especialista em prótese, é mestre em implante e também professor da Faculdade de Imperatriz. Professor André, primeiramente, para o programa é uma satisfação enorme recebê-lo aqui. Sua presença para nós é muito importante, uma pessoa do gabarito do senhor. Então, sinta-se à vontade, aqui é apenas uma conversa e muito obrigado pela sua presença. Primeiramente, é uma satisfação muito grande estar contribuindo aí com o programa de vocês, e eu percebo que é uma responsabilidade também para com o profissional diante da sociedade que nos cobra um posicionamento no que diz respeito à parte preventiva e curativa da odontologia. Doutor André, primeira pergunta que eu quero lhe fazer, o porquê que o senhor escolheu a odontologia? Olha, eu sou suspeito falar, né? Suspeito porque eu tenho um pai que há 30 anos trabalha como protético e desde criança eu vejo meu pai trabalhando com próteses, né? Então eu sou muito suspeito de poder falar um pouco da odontologia em si. Então, vendo isso no dia a dia, a gente pega muita coisa que a gente gosta, ou melhor falando, a gente ama fazer, né? Porque a odontologia é algo muito meticuloso, é muito detalhe, são situações específicas. E eu me vejo muito fazendo isso, né? Me pego muito fazendo isso e passei praticamente a minha infância, a minha juventude inteira vendo meu pai mexendo com isso. Então, eu devo tudo hoje aos meus pais, né? Primeiramente a Deus e acima de tudo aos meus pais que contribuíram com o estudo, né? Que foi uma forma que impulsionou a gente buscar novos horizontes. É verdade. Doutor André, o senhor falou de tempo, você falou que seu pai trabalha há 30 anos na odontologia. A gente sabe que há 30 anos atrás a odontologia era totalmente o contrário do que é hoje. Era vista pelo pessoal aí de casa de uma forma mais tenebrosa, mais assustadora. E hoje nós vemos que nós, dentistas, estamos mais próximos do nosso público. E isso se deu a uma mudança que foi chamada de odontologia preventiva. Ela passou de ser curativa para preventiva. Como que o senhor vê essa evolução e o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu percebo que isso que está acontecendo aqui hoje e os meios de comunicação, seja a internet, seja informação disponível a todos, sem exceção, sem idade, sem sexo, o que a gente percebe é que a comunicação ela contribuiu muito para isso. E quando a gente fala de uma odontologia hoje preventiva, esse estreitamento do laço do profissional para com o paciente, ele é cada vez mais progressivo. A gente observa que há uma necessidade. Eu preciso estar próximo do meu paciente para saber de fato o que ele quer. E muitos medos que os nossos pais, que os nossos tios, avós tiveram, está muito relacionado a essa falta de comunicação, né? Que quantas e quantas vezes a gente escuta no consultório que quando o dentista aparecia, era a mesma coisa que está aparecendo o bicho-papão, né? Então, assim, doutor, a gente vê essa importância do tratamento preventivo. O que o senhor tem a dizer para o pessoal que está em casa sobre essa prevenção na odontologia? Sem sombra de dúvida, quando a gente fala de uma odontologia moderna, a grande parte das pessoas que nos assistem hoje, ou grande parte do público que nos procura, muita gente quer uma fórmula mágica, né? Quer uma varinha que seja capaz de, em instantes, resolver o seu problema.
E a gente, às vezes nós não contamos e nem levamos em consideração que para que a doença se instale, ela demorou um tempo muito grande para, às vezes, um tempo específico para poder ocorrer na boca do indivíduo. Então, quando a gente fala da odontologia, hoje essa odontologia preventiva, não tem algo ainda que supere a escova de dente, o fio dental. Você sabe muito bem que hoje querem uma alternativa imediata, mas a escova, a pasta, né, a mudança de comportamento, acima de tudo, ela é necessária. De nada adianta a gente ter excelência ou ter diagnóstico ou ter algo de mais atual, de mais preciso na odontologia, se a gente não preserva por essa questão da prevenção. E a prevenção ela começa na idade infantil, né? A prevenção ela começa a partir do momento que aquela criança, até 12 anos de idade, a responsabilidade dela para com a higienização são os pais. Então, se essa responsabilidade desde criança, desde já, ela não é assistida por parte dos pais, cresce em uma criança sem informação. Com todas as vias de comunicação, com todos os meios de comunicação, ocorre aí uma interrupção, porque essa educação ela precisa começar dentro de casa. André, então você acabou de falar sobre as crianças. Nós temos um telespectador mirim que mandou uma pergunta para você. Vamos lá. Doutor André, o que eu faço para cuidar melhor dos meus dentes? Olha lá, eu agradeço a pergunta e ela é muito pertinente, né? Como é que eu vou fazer para cuidar dos meus dentes? Na verdade, até os 12 anos, a responsabilidade, né, de estar acompanhando essa higienização é o papai e a mamãe. Então, quando você fala de cuidar dos dentes, tem que cobrar do pai e da mãe, né? Que esse acompanhamento, infelizmente, a criança, por uma razão não de comportamento, mas aquela criança mais, digamos, de 4, 5, 6 anos de idade, ela não tem a capacidade ou a mesma capacidade motora que uma criança de 13, 14, 15, né, que já chegamos aí quase à adolescência. Mas até os 12 anos, os pais merecem dar uma atenção, supervisionar essa escovação. A escovação, sem sombra de dúvida, e o uso do fio dental tem que ser pertinente. Escova nenhuma entra entre um dente e outro. Eu costumo dizer que o fio dental ele é tão importante quanto a escova. Então fica o recado para você de casa que o Dr. André está passando. A escova e o fio dental é primordial, é essencial para a sua saúde. Então não espere ter uma dor de dente, não espere o dente quebrar. Cuide antes para que tenha uma saúde melhor. E muitas pessoas, Juan, falam, poxa, esse cara não tem nada para falar de novo, parece que... Mas a informação, infelizmente, é essa. Vamos supor que uma criança que faz uso de dentifrício, né? A gente sabe que o uso do fluoreto de sódio, o flúor, na verdade... O dentifrício é o quê, doutor? O dentifrício é a pasta de dente. A pasta de dente. Imagina que alguns artigos, por exemplo, o Jaime Cury fala que o contato da dieta cariogênica com uma criança por volta de 12 anos acontece durante o dia mais que 6 a 8 vezes ao dia. Então, o contato que essa criança vai ter com o dentifrício, com a escovação, se brincar, a média de tempo de escovação que é observado nos artigos, vão de aproximadamente de 5 a 10 segundos, no máximo. Então, se você levar em consideração o pouco tempo que o flúor vai estar atuando no dente, a frequência de ingestão de açúcar ela é muito maior. Então, eis o grande risco. A frequência da ingestão do açúcar ela é muito mais problemática do que o ato que é feito de escovar. André, falando hoje de odontologia moderna, como a gente está contando, o que a gente pode trazer para o pessoal aqui de casa como grandes avanços da odontologia nos últimos anos, em relação à estética, por exemplo? O que a gente pode mostrar? Olha, hoje, assim, eu diria que a odontologia, ela galga passos à tecnologia, à modernidade de forma mais efetiva, ou talvez de forma mais rápida que muitas especialidades na área médica. Né? Isso falando da odontologia, né? Vamos dar um mérito à área odontológica. Exemplo, o laser hoje era algo restrito, né, à parte específica da medicina. Hoje o laser terapêutico ele já existe já há algum tempo e tem combatido muitas deficiências, tem combatido muitos problemas odontológicos, tais como as desordens temporomandibulares,
tais como aftas, né, como lesões herpéticas agudas ou lesões de herpes zoster. Então hoje a tecnologia vem em nosso favor para que a gente dê a esse paciente um conforto melhor. Porque a tecnologia visa isso, né, visa um conforto a esse paciente que busca um tratamento mais efetivo para determinadas doenças ou desordens, né? Voltamos com o programa Saúde Bucal com o Dr. André Campos. E, doutor, vamos agora conversar sobre um assunto que está em evidência, que são as lentes de contato. Temos uma pergunta de um telespectador sobre lente de contato. Vamos soltar aqui. Doutor André, eu ouvi falar de um tratamento de lente de contato para os dentes. Isso existe? Bem, a lente de contato existe sim, né? E essa analogia que é feita com uma lente de contato, se é para o dente, sim, ela é usada em função da espessura e do mínimo desgaste que é feita, né? Então, quando a gente fala desse tipo de aparato, desse tipo de procedimento, é um procedimento que está relacionado ao nome. Então, a lente de contato ela está muito relacionada à espessura, em função de ser uma faceta com espessuras mínimas, né? Hoje em dia, né, como você mesmo falou, é um item que tem entrado em muita ascensão. Hoje nós vivemos, digamos assim, teoricamente a ditadura da moda, né? E nós temos essa responsabilidade para com o paciente de trazer aquilo que é mais atual, aquilo que é mais moderno. E dentro desses aspectos hoje, existem alguns materiais na odontologia que têm permitido esse procedimento, que não é um procedimento novo, né? É um procedimento que já existe na odontologia há algum tempo. Agora, com esse advento dos novos materiais na odontologia, essa faceta, né? Bom, alguns anos atrás se chamava de jaqueta, né? Eu escutava os meus pais, avós ou tios falando de jaqueta. Mas a faceta é um aparato protético que ele é usado para cobrir a face ou o lado de fora dos dentes. E isso só foi possível, né, esse facetamento dos dentes, graças a alguns materiais, tais como o silicato de lítio, né, e outros materiais necessários para que ele tivesse essa espessura. Então a faceta em lente de contato está muito relacionada também à espessura desse aparato protético, né? Doutor, sabemos que já há algum tempo as facetas de vários materiais, como por exemplo a porcelana, já tem um uso bastante grande. As lentes de contato, qual que é a principal diferença das facetas comuns para as lentes de contato? Então, a faceta convencional, antigamente se usava uma cerâmica comum, né? Se a gente pode chamar as feldspáticas, que é uma cerâmica bem comum. Hoje, com o advento do silicato de lítio, do MX e outros materiais, alguns deles que possibilitam, né, uma espessura em torno de 0,3 a 0,5 milímetros, esses materiais, de um certo modo, permitem você fazer o mínimo de desgaste possível, né, e ter o mesmo resultado estético. Muito embora, a gente precisa levantar um parênteses aí, Juan, com relação à indicação. A gente não pode agora dizer que lente de contato pode se usar de um modo generalista, não é muito bem assim. Existe um porquê, né? Exemplo, todo mundo pode fazer uso de lente de contato? Todo mundo pode usar a lente de contato? Esse é um grande questionamento que muitas pessoas nos fazem e perguntam: doutor, eu quero fazer aquela lente de contato bem fininha, né? Eu quero fazer uma faceta que tem a espessura de uma lente de contato. Então, o exame clínico, né, o exame diagnóstico, a coloração do dente, se esse dente já foi tratado o canal já há algum tempo ou não, se esse é um dente escurecido, muitas vezes a gente diminui a expectativa desse paciente achando que você vai fazer uma lente de contato e muitas vezes existe uma indicação para isso. Quando você quer fazer mudanças na anatomia, você quer fazer mudanças de posicionamento e desde que essas mudanças elas não sejam grotescas, há a possibilidade sim de você fazer essas lentes, porque você não tem problemas com pigmentação, né? O substrato que é o dente. Quando você tem já uma faceta ou um dente extremamente
com problemas de anatomia, com problemas de coloração, infelizmente a lente de contato não vai ser tão útil e não vai ser indicado para essa situação. Doutor, então já sabemos que a lente de contato ela tende a ter 0,2, 0,3 milímetros de espessura. Colocando um parêntese entre o custo-benefício e a durabilidade dela, é um bom tratamento? Pergunta, e qual a durabilidade dela? Vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta. Vamos primeiro começar com o bom senso. Eu acho que o bom senso é a palavra que resumiria tudo isso, tá? Por exemplo, hoje nós vivemos essa ditadura da moda e a gente conhece jovens de 13, 14, 15 anos que muitas vezes submetem esse tipo de tratamento. E a gente tem que perceber e levar em consideração, esse tratamento é indicado para todos os perfis, para todas as idades? Existem indicações para elas, né? Considerando a indicação, considerando esse aspecto quanto à indicação, a gente tem que ter um certo cuidado, né? O custo-benefício disso, eu diria mais com relação ao custo biológico, porque quando se fala de custo-benefício, muitas vezes se associa apenas o valor, mas nós estamos falando aqui de, às vezes, a necessidade de desgastes mínimos, que podem vir a ocorrer ou não. Então, quando nós falamos de desgastes no dente, a gente tem que correlacionar a idade que esse paciente tem, é indicado, esse paciente, eu posso estar realizando esse tipo de procedimento? Então, nós não podemos esquecer que nós fazemos parte de uma odontologia preventiva, nós fazemos parte de uma odontologia não antigamente considerada curativa, mas uma odontologia moderna, que possibilita o mínimo de desgaste em situações que é conveniente esse tipo de situação. Doutor, sabemos que a principal vantagem da lente de contato é oferecer ao paciente a estética. Mas em relação às vantagens, quais as principais vantagens que nós podemos nomear aqui nesse momento? Você me falava a respeito de tempo de duração, né? O tempo de duração de um trabalho como esse, ele depende muito do uso do próprio paciente, né? Nós não podemos esquecer que o que está sendo colocado em um dado paciente é um aparato protético, é uma prótese, né? Então, teoricamente, quando você tem uma faceta nessa espessura, antes de cimentar, antes de colar, vou ser mais claro, antes de você colar esse fragmento no dente, ele é tão frágil quanto, como é que a gente poderia falar? Quanto uma lente, digamos assim, se ela for de vidro... Uma lente ocular. Isso, uma lente ocular. Entretanto, após o processo de colagem, de cimentação, a união do substrato, ou seja, do esmalte dental com esse aparato protético, com a lente de contato, ela se torna um com o dente. Então ela deixa de ser um material extremamente frágil para ser um material extremamente resistente, tanto quanto ao dente. Agora a gente tem que levantar um parênteses, porque a gente questiona muito. Seria interessante eu ter um aparato protético mais resistente que o dente? Não. A tecnologia hoje nos possibilita ter materiais muito similar ou muito semelhante ao dente. Então, quando a gente fala a respeito de tecnologia, quando a gente fala de um tipo de material em específico, nós contrapomos essas duas situações. Nós não podemos ter um material mais resistente, mas nós temos um material tão parecido quanto. A grande vantagem, ou creio eu, que a odontologia está caminhando para isso, está caminhando para uma odontologia que procura mimetizar a natureza, procura deixar traços daquilo que é natural, né? Muito se preocupa com cor, hoje eu quero meu dente extremamente claro, extremamente branco, mas hoje grande parte dos perfis dos pacientes que me procuram querem um grau de naturalidade, né? Normalmente os pacientes que procuram são pacientes de uma faixa etária mediana. Então eles não querem algo muito claro, muito branco, eles querem algo que traga de volta a beleza e ao mesmo tempo aspecto de naturalidade. Doutor, sabemos que em todos os tratamentos odontológicos existem indicações e contraindicações. Quais que seriam as principais contraindicações para o uso das lentes de contato? Olha só, o paciente, o bruxoma, o paciente bruxista, não seria uma contraindicação imediata, né? O bruxismo, no caso, interrompendo, seria o ranger dos dentes? Sim, isso seria, na verdade, o ranger dos dentes e uma série de informações clínicas que são passadas ao profissional no instante que ele vem para a cadeira. Então, essa contraindicação ela está muito relacionada ao grau de bruxismo desse paciente.
Existem situações que primeiro o bruxismo precisa ser tratado, né? Porque existe aí uma série de fatores que contribuem para esse bruxismo. O perfil profissional, o tipo de trabalho, situações de estresse. Então é um quadro psicossomático, na verdade, que está associado a esse tipo de problema. Então os problemas precisam primeiro ser sanados para que a gente possa intervir de maneira correta. A lente de contato é um artefato protético como qualquer um outro na odontologia. Entretanto, existem essas indicações e a gente não pode passar por cima de um problema já existente. Se existe ali o bruxoma, se existe o bruxismo, vamos tratar. E sabendo que ele já é portador desse tipo de perfil, esse perfil de paciente, o mais sensato seria a gente intervir com uma placa meio relaxante junto com o aparato, e a gente tem certas restrições com relação à utilização desses artefatos. Doutor, eu acho que é uma pergunta que todo mundo está pensando em casa. A gente já falou que é um tratamento que devolve a estética, devolve a autoestima, devolve a forma, a cor, mas a principal ansiedade do paciente quando entra e senta na cadeira odontológica é a anestesia. Esse tratamento precisa ser anestesiado, o paciente? Olha, o limiar de dor para cada paciente é diferente, você sabe disso. Então, aquilo que para você talvez seja muito dolorido, para alguns pacientes não. Agora, por se tratar de um tratamento minimamente invasivo e às vezes nenhuma invasividade, não há necessidade em muitas situações. Então, o profissional precisa ter esse feeling de respeitar a limitação, essa limitância no que diz respeito à sensibilidade. Tem pacientes que não se anestesia, tem pacientes que nós fazemos uso de anestésico, então varia muito de paciente para paciente. Então, é uma questão do que diz respeito a respeito e também de relacionar essa questão de sensibilidade do próprio paciente. Doutor André, já falamos sobre as vantagens da lente de contato, sobre as indicações, quais os dentes pode receber, e o senhor tocou no assunto da fotografia. Então, você aí de casa, vamos falar de fotografia, a importância da fotografia na odontologia. Bem, Felipe, esse aqui é o equipamento que normalmente a gente utiliza, que é igual eu falava a você anteriormente, é um equipamento tão útil quanto qualquer outro equipamento que você vê aqui no consultório, que é através dele que a gente dá o pontapé inicial para qualquer planejamento. Doutor André, é certo que hoje, na sociedade em que vivemos, onde as pessoas querem ver, querem pegar, querem ter algo de concreto para sentir a realidade em mãos, onde que a odontologia entra na fotografia e vice-versa? Na verdade, Felipe, a fotografia odontológica ou a fotografia clínica é algo que entrou na odontologia meio que de intrusa, na verdade. Primeiro que o profissional ele não é fotógrafo, isso tem que ficar bem claro, bem evidente. E quando nós nos deparamos com essa realidade de trazer essa técnica ou a técnica fotográfica para dentro da clínica, a gente lida com duas situações diferentes. O profissional ele precisa estar atento a essas especificações técnicas de como o equipamento funciona e como melhor tirar proveito e ter conhecimento básico de conceitos como abertura, tempo de exposição, velocidade, ISO, uma série de itens que são indispensáveis para que a gente consiga de fato a imagem que a gente quer, que a gente precise. E o paciente é o primeiro a ver isso, a querer ver isso. E normalmente para fins didáticos, desde que o cunho didático, o equipamento fotográfico é indispensável em qualquer área da odontologia, seja na cirurgia, seja na periodontia, seja na endodontia. Então, a fotografia ela tem um leque, né, de especialidades que podem ser mantidas nesse sentido. Algumas pessoas pensam que a fotografia se resume apenas na foto antes e depois. Qual a importância no planejamento, como já foi dito antes, da fotografia na odontologia? Hoje, na verdade, se a gente for falar um pouquinho de fotografia, a gente vai estar falando de uma odontologia extremamente avançada. Na Europa, nos Estados Unidos, existe o que nós chamamos de DSD, Digital Smile Design, na verdade. Então, é um tipo de planejamento que ele é totalmente feito através da fotografia. Porque hoje, muitos trabalhos protéticos são feitos em CAD/CAM, são feitos no computador. E grande parte desse planejamento ele é executado na tiragem
de imagens, de vídeo, né, nas imagens fotográficas. E assim, esse planejamento ele é completamente executado no computador. Então hoje o DSD, que daqui a alguns meses, creio eu que a ABO, a Associação Brasileira de Odontologia, vai estar fornecendo esse curso aqui em Imperatriz, que é interessante a gente até frisar isso aos profissionais que têm interesse, aqueles que já conhecem um pouco da fotografia, porque é um curso um pouco mais avançado. Mas isso dinamiza um pouco, porque o profissional hoje que tem acesso ao equipamento fotográfico e usa o mesmo para esse fim, é um curso que vale muito a pena ser feito, né? Dentro desses aspectos que eu estou te falando. Doutor, para os profissionais que estão em casa nos assistindo e que têm uma vontade agora de possuir uma câmera, de fotografar no seu consultório, às vezes eu imagino que se passa pela cabeça deles de que comprar a câmera top de linha do ano seja a melhor escolha. Mas eu queria que você falasse pra gente como escolher, resumidamente, como escolher uma boa câmera para fotografar em consultório. Olha só, Juan, se você analisar o equipamento que aqui a gente utiliza, não é um equipamento de última geração, e se você for tentar acompanhar, isso aí é meio complicado, né? Mas o equipamento que o profissional, que o odontólogo utilizam, é um equipamento simples, é um equipamento que não há necessidade de ser um equipamento de ponta. O que nós utilizamos são equipamentos muito específicos, uma lente específica, um flash específico para uma especialidade, para uma dada especialidade. E creio eu que aquela pessoa que quer trabalhar com fotografia é uma pessoa extremamente, como é que eu poderia falar, ela idealizadora. É uma pessoa que sempre está em busca de algo melhor. É uma pessoa que às vezes, poxa, fiz um caso nesses formatos e que de repente aquela fotografia vista de uma outra ótica ou por óticas diferentes, poxa, eu posso melhorar aqui, eu posso ter um resultado melhor nesse item, nessa performance. Então, o equipamento fotográfico eu considero como indispensável hoje dentro do consultório. Hoje conversamos sobre odontologia preventiva, conversamos sobre inovações na odontologia, passeamos pelas lentes de contato, chegamos à fotografia. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, uma presença muito ilustre, e que quero que o senhor sinta que essa casa é sua, que o senhor vem sempre a somar com a gente. E eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais sobre o que foi dito durante o programa. Pois bem, eu que agradeço, né, a oportunidade, e fica evidente que esse estreitamento do laço da informação, que também é uma forma de nós darmos um pontapé à sociedade, dizer que a informação ela ajuda muita gente. Tá? E como profissional, a gente só tem a agradecer também essa possibilidade de estar contribuindo também para a sociedade. Quando você expõe informações desse perfil à população, você também está sendo efetivo no que diz respeito a levar a saúde também. Muito embora a gente falou de inúmeras situações, né, falamos de vários itens, mas eu creio que essa responsabilidade profissional, acima de tudo, ela precisa ser para com o paciente. E falar de odontologia, vale a pena frisar que mais do que a lente de contato, a prevenção, ela é acima de tudo o principal loco, é o principal foco que nós profissionais deveríamos ter e temos, na verdade. Né? Porque hoje se fala muito daquilo que é de um determinado modismo, mas a gente não pode esquecer que somos profissionais, acima de tudo, profissionais que visam um tratamento preventivo, que visa, na verdade, buscar esse relacionamento, esse estreito relacionamento com a sociedade e trazer uma odontologia moderna, eficaz, não apenas curativa, mas preventiva acima de tudo. Eu agradeço a oportunidade e creio que esse programa vem, né, com toda a força aí para estar contribuindo de algum modo para o engrandecimento da nossa odontologia de Imperatriz, Maranhão e de toda a região tocantina. Muito obrigado. Eu que agradeço. Hoje conversamos com o Dr. André Campos sobre odontologia, sobre lentes de contato, sobre fotografia na odontologia. E aguardamos você aí de casa para o próximo sábado na Bandeirantes, Canal 4, no horário de 11h30. Fique com Deus e até a próxima. Tenha um bom dia.